Fala pessoal do AgroConnection, como é que vocês estão? Eu sou o Arthur e hoje eu tô aqui com o Gustavo. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje a gente está responsável por passar a atualização da safra americana na primeira semana de julho aqui dos Estados Unidos. Também no final do vídeo a gente vai passar as informações da Dakota do Norte. Então fica até o final que vai ter o reporte de vários estados aí dos Estados Unidos, um panorama geral, algumas informações com imagens, gráficos que vai ser muito legal aí. Não esquece, se vocês gostam do conteúdo do AgroConnection, deixa um like, comenta aí o que vocês querem ver. Tem alguma coisa específica aqui dos Estados Unidos, algumas dúvidas, pode mandar para nós que vai ser um prazer enorme responder. Então, sem mais delongas, puxa a vinheta, Luiz, e bora pro vídeo. Então, pessoal, passando um pouquinho do panorama geral dos Estados Unidos, essa é a primeira semana de julho e é uma semana muito especial para os americanos porque tem feriado de 4 de julho. E aqui também é muito importante fazer alguns panoramas e é uma forma muito legal de conseguir analisar as condições da safra até o momento. O plantio já se foi, o estabelecimento das culturas no geral já está feita e agora começa com várias etapas importantes das mais diversas culturas. No milho começa já o florescimento, assim como na soja, tem algumas regiões que estão mais avançadas, mas menos avançadas por causa do clima, atraso de plantio por questões de preços, aplicação e tudo mais. Então vamos passar aí o que a gente tem até agora. O Luizão tá botando aí na tela alguns mapas. O primeiro mapa é sobre o estabelecimento do trigo de inverno aqui nos Estados Unidos nesse ano. Como vocês podem ver, o número de cima em cada estado é sobre o quanto foi plantado e na parte de baixo tem mais ou menos a porcentagem de quanto foi plantado a mais ou a menos do que a média histórica nesses estados. Como vocês podem ver, no trigo de inverno teve uma ligeira diminuição no centro do estado e também ali na parte um pouco mais leste, enquanto que na parte mais oeste dos Estados Unidos teve uma ligeira, em alguns estados teve uma ligeira aumento da área plantada, mas no geral teve aí um decréscimo nas áreas plantadas de trigo de inverno. Já indo para o trigo de primavera, como vocês podem ver, são poucos estados que têm condições climáticas para plantar essa cultura, que é uma cultura que exige uma qualidade maior para comercialização. Então vocês podem ver que também, mesmo tendo muito poucos estados que plantam essa cultura, apenas um deles teve um aumento na área plantada, todos os outros tiveram um decréscimo. Indo agora para o milho, como vocês podem ver, comparando com o trigo, aqui é outra história. A gente tem produção no país inteiro e também tivemos uma ligeira diminuição da área. Historicamente, aí, ainda mesmo tendo uma diminuição nos últimos anos, ainda é uma alta produção em comparação à média histórica. E pessoal, sobre a soja, como vocês podem ver aqui no mapa, já é um panorama completamente diferente do milho e do trigo. Mesmo não tendo nenhuma produção na parte oeste do país, teve um aumento na área plantada significativamente em todo o sul do estado, no sul dos Estados Unidos principalmente, e no geral em todo o país. Isso deve muito a preços e condições climáticas de se esperar aqui nos Estados Unidos. Agora passando para um gráfico um pouco diferente, a gente tem três informações aqui, que é o primeiro sobre a qualidade em comparação dos anos anteriores, o do meio, a proporção das lavouras dos Estados Unidos nessa safra em condições de excelente, boa, média e ruim, pobre. E embaixo a gente tem ali para o milho, em qual estágio fenológico a gente está e o que está acontecendo nas lavouras em média nos Estados Unidos. Complementando que aqui é uma média, porque a gente pode ver que o gráfico vai mostrar que a gente já está ali no sucking e tem que ter um cuidado, porque se a gente for para os estados de Nebraska, um pouco que tem uma melhor produtividade e uma condição climática melhor para o milho, realmente a gente está em uma condição até um pouco mais avançada que essa. Mas se a gente traz para estados como o nosso aqui, da Dakota do Norte, a gente tem um milho ainda muito pequeno, passando ali pelo estágio V4, V5, que inclusive aqui é muito engraçado que tem os produtores falam
que no feriado de 4 de julho, que é onde está chegando, o milho tem que estar passando do joelho. É uma métrica meio diferente, mas o pessoal usa bastante aqui. É até engraçado. Então, pessoal, indo agora aí para análise da seca, o Luizão tá botando um mapa aí que mostra os possíveis lugares que tem risco de seca. Os lugares em branco são os lugares que não tem nenhum risco de seca. Os lugares em amarelo claro são os lugares que tem uma ligeira seca, uma breve, e quanto mais escuro fica o mapa, maior é o risco de seca. Indo para esse outro mapa, vocês podem ver as áreas plantadas de soja e, em geral, elas fogem muito dessas áreas que tem possível seca. Onde vocês podem ver são as partes em vermelho taxado, é onde tem uns riscos mais fortes de seca, e vocês podem ver que a área plantada de soja foge completamente dessas áreas de maior risco. E também, agora o mapa do milho é a mesma história, fugindo muito das partes que tem um risco mais alto de seca. Mas, em comparação, vocês conseguem ver que tem uma ligeira área ali que tem uma intersecção entre as áreas de seca e plantada. Isso é muito curioso, que esse final de semana eu acabei viajando para Nebraska e fiz uma conexão em Denver, no Colorado, que é uma parte que está bem dentro ali da seca. E aí o Luizão vai colocando as imagens que eu tirei durante essa viagem e comparando o panorama geral de uma lavoura aqui na Dakota do Norte. Quando eu estava chegando aqui eu tirei essa foto, que ela mostra não tem nenhuma área de pivô, e enquanto a gente está na área de Denver, que é uma área que tem um risco de seca muito maior, então a gente consegue ver muito mais áreas com pivô. Isso aí é só uma imagem, mas o panorama geral é aquilo lá. Como a gente mostrou, a Karen mostrou no primeiro vídeo dessa safra, temos imagens aéreas que mostram todas as áreas que tem uma intersecção nessas áreas de seca, possuem uma tecnologia adaptada para essa região. Então tá bom, muito obrigado, Arthur. Obrigado por mostrar esse panorama geral aqui dos Estados Unidos. Porém, aqui na Dakota do Norte, a gente é um pouco diferente em relação ao resto dos Estados Unidos. O Luizão vai colocar na tela os dois mapas de milho e soja na produção. Enquanto o milho, em geral, aqui nos Estados Unidos, teve uma queda, aqui na Dakota do Norte a gente teve um acréscimo de 3,2% na produção, chegando a 4,55 milhões de acres plantados. Já na soja, também teve um crescimento bastante expressivo, chegando a 3,8% e alcançando 6,8 milhões de acres plantados. Porém, já no trigo primavera, que normalmente é uma cultura bastante importante aqui na nossa região, e infelizmente tivemos uma redução na área plantada. Mesmo com essa redução, a gente tem os incríveis 4,5 milhões de acres plantados aqui e teve uma redução de 11,8 milhões em relação ao ano passado. Mesmo com esse acréscimo, tanto no milho, tanto na soja, e essa redução no trigo, isso mostra as opções dos produtores aqui na região, saindo dessa parte do trigo primavera e migrando mais para a soja e para o milho. E agora a gente vai seguindo, olhando os dados meteorológicos, seguindo os dados no NOAA e observando como que vai ser a partir de agora, nos próximos meses, até a colheita, em relação à umidade. Como o Arthur bem exemplificou, a nossa região aqui, principalmente no leste da Dakota do Norte, é uma região que não há tanto problema com seca, muito diferente do oeste, que pode ter umas regiões que vem enfrentando ou vai enfrentar algum tipo de seca ao longo da safra. Mas é isso, a gente vai continuar seguindo, olhando os dados meteorológicos, vendo os produtores vão continuar vendo quais são as melhores opções, quais são as melhores culturas que podem ser plantadas para os próximos anos. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Rubens, juntamente aqui com o Luiz, mais uma vez trazendo informações aí do estado de Illinois. E dessa vez respondendo aí uma pergunta que a gente deixou há uns 3 vídeos atrás, em qual seria a área de soja e de milho plantada aqui nos Estados Unidos, e como a gente imaginava
a gente teve aí um aumento em 5% na área de soja e uma baixa em 3% na área de milho, em todo os Estados Unidos. Agora, trazendo um pouco para a nossa realidade, que é do estado de Illinois, também seguiu essa crescente. A soja, ela teve aí uma área de 400 mil acres a mais do que do ano passado, e o milho, ele teve uma baixa de 100 mil acres em relação ao ano passado. E atualmente a gente está com uma área de 11 milhões e 100 acres de milho contra 10 milhões e 700 mil acres de soja. Isso aí pode responder um pouco daquela que a gente estava explicando sobre a rentabilidade da soja. Os produtores estão optando por plantar a soja em relação ao milho, e também pode responder um pouco por conta da alta dos fertilizantes. Então, está aí definitivo os dados que o USDA lançou. E hoje também a gente está aqui, o Luizão vai trazer algumas informações em relação ao clima e o que a gente está enfrentando aqui com a colheita. Tudo bem, pessoal? Aqui nós estamos colhendo hoje umas parcelas, né? Essas parcelas são do teste de variedades do estado de Illinois. Então, isso aqui é uma das localidades que nós temos, de 6 localidades. Então, hoje nós estamos colhendo, esperamos para colher à tarde, porque o tempo está muito quente, está 34 graus agora. A umidade relativa é em torno de 60%, então o trigo não seca, né? A umidade relativa é muito alta, então o trigo acaba não secando. Até aqui nós estamos com os mapas da colheita, né? O que nós estamos colhendo parcela por parcela. Então nós temos parcelas produzindo 138 bushels por acre, por acre, né? 128, e daí vai cada variedade, e aqui nós temos todas as variedades que nós estamos colhendo, né? Depois gera uma lista total. E daí as umidades, 2 horas da tarde ainda nós estamos com 14,5%, 14,6% de umidade. Então está bem alta a umidade do trigo, né? Nós viemos enfrentando esse problema, principalmente trigo que colhe semente, mas quando dá tempo para colher, nós estamos aproveitando e colhendo. O Rubens depois vai botar uma imagem nós colhendo, né? Como é que a gente faz tudo. E o clima aqui está muito quente, porém com bastante umidade. Milho e soja não estão sofrendo com o calor, muita umidade no solo ainda, né? Porque tivemos boas chuvas semana passada. Então, por enquanto, nada de problemas na safra de Illinois, soja e milho. E previsão de chuva para o final de semana. Outro caso do trigo, nosso pH do trigo está mais baixo do que o usual por causa dessas chuvas semana passada, quando o trigo já estava pronto para colher e acabou chovendo em cima do trigo, né? Então, abaixou o pH do trigo aqui também. Então isso aqui são um pouquinho das informações de Illinois e vamos seguindo com outro estado agora. Buenas pessoal, estamos aqui de Minnesota para mais uma semana de atualização da safra por aqui. Hoje vamos fazer um relato aí bem breve de como está a safra até o momento. Até o dia 29 de junho, 16% das lavouras de soja já tinham iniciado o florescimento, como vocês vão poder visualizar no vídeo na sequência. Falando da questão de clima e chuvas por aqui, nós temos recebido bons volumes de chuva, variando um pouco em função da região do estado, mas pensando principalmente nas regiões mais produtivas do estado, que são da metade centro, direção ao sul, são as regiões aí que nós temos recebido os maiores volumes de chuva. Então fique aí com o vídeo para visualizar como estão as lavouras comerciais de produtores aqui do estado. Pessoal, então eu quero mostrar para vocês aqui uma lavoura de milho comercial. Nós estamos aqui mais ao sul do estado de Minnesota.
Como a gente pode visualizar aqui, nós temos plantas bem sadias, tem um pouco ainda da fitotoxicidade da aplicação de herbicida, mas no início do ciclo, né? Essa lavoura de milho aqui, ela sofreu com danos por geada, tá? Ela foi plantada aí em metade de abril, mais ou menos. Mas no geral ela está numa boa condição de desenvolvimento. Nós temos aí com V10, V11, né? Não dá para ver aqui no vídeo, mas é uma lavoura que está bem homogênea, tá? Bom desenvolvimento. E aqui do lado nós temos uma lavoura comercial de soja que foi plantada nessa mesma época. Aqui nós podemos ver que as plantas ainda apresentam sintomas de fitotoxicidade herbicida, da aplicação de pós-emergência, provavelmente. Nós temos aqui plantas já entrando em R2, a maioria está em R2 já, né? Então já estamos aí entrando no período reprodutivo da soja aqui, nessas lavouras que foram plantadas mais cedo. No geral, tirando essa fitotoxicidade aqui, a lavoura está com uma boa condição. Eu diria que as lavouras esse ano aqui em Minnesota estão melhores comparados com lavouras do ano passado, onde nós tínhamos lavouras não tão homogêneas. Beleza? Um abraço. Então tá certo, pessoal. Muito obrigado. Chega ao fim mais uma semana, mais um report semanal aqui dos Estados Unidos e aqui da Dakota do Norte. É isso, gurizada. Muito obrigado pela presença de todos aqui no vídeo, pela visualização. Não esquece, se gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece de comentar o que tu achou do vídeo, do que tu quer ver aqui nos vídeos do AgroConnection. E é isso aí, espero que tenham gostado e fiquem aí à espera do vídeo da próxima semana. Muito obrigado, valeu!